Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proletariando, onde a gente fala aqui de trabalhador para trabalhador, um pouco mais sobre o mercado de trabalho e as oportunidades para os cientistas sociais. Eu sou a Beatriz, sou estudante de Ciências Sociais e eu falo um pouco mais com vocês sobre a carreira, do cientista social lá no meu perfil do Instagram, o @bebidassociais. Salve pessoal, eu sou o Augusto, também sou aluno de Ciências Sociais aí e sou responsável pelo Instagram Ecos Dialógicos, onde eu falo um pouquinho mais ou penso um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia a partir da perspectiva do cientista social. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, o professor Glauco Barsalini, que fez graduação de Ciências Sociais pela Unicamp, graduação de Direito pela PUC Campinas, e estudou um pouco mais sobre a cultura caipira ali, sobre o Mazzaropi no mestrado, também na Unicamp, e no seu doutorado estudou um pouco mais sobre o Agabem e estado de exceção. E por último, mas não menos importante, acho que um dos pontos que eu mais tenho inveja e sua, Glauco, é que ele já deu uma entrevista para o Jô Soares. E eu acho até interessante que quando eu entrei na PUC Campinas, eu fui pesquisar sobre os professores, e o primeiro professor que eu vi foi o Glauco, justamente por conta dessa entrevista, que o meu maior sonho era dar entrevista para o Jô Soares, e o Glauco já tinha tido essa experiência aí. Seja bem-vindo, Glauco, é uma honra ter você aqui com a gente, e espero que você curta participar aqui da nossa conversa, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E para a gente iniciar, então, queria que você contasse um pouquinho, resumisse aí em uma frase para a gente, qual é o papel do cientista social hoje? Bia, obrigado, Augusto, muito legal estar aqui, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme, E olha só, eu acho que o papel do cientista social hoje é o mesmo de quando ele se originou, é o papel de ler a sociedade de maneira crítica, de tentar compreender como funciona a sociedade e apontar para as pessoas aquilo que ele está enxergando, ele, ela, enfim, a pessoa que faz a ciência social, está enxergando. Então, isso é fundamental, porque a gente vai andando, vai acontecendo, a nossa vida, e a gente precisa entender o que está acontecendo, como a gente está agindo, por que a gente está agindo de um ou de outro jeito, Então é isso, o papel do cientista social é esse, fundamentalmente é esse, de tentar entender como é que funciona a sociedade, como é que ela caminha, como se dão as relações, para além das funções, e apontar para ela mesma, a sociedade, aquilo que ele está enxergando, Uhum, com certeza. E quando você decidiu ser cientista social, você acha que você tinha uma outra visão e ela foi se moldando aí ao longo do tempo? Uhum. Eu tinha uma dimensão que eu continuo tendo, e que eu não falei nessa primeira parte da resposta à tua pergunta. Você pediu para eu responder uma frase, demorou, foi mais do que uma frase e ainda não completei, que é uma dimensão também da atuação, da ação, no mundo social, da atuação social, daquilo que a gente pode chamar também de uma militância, A militância sempre é política, e acho que tem uma diferença muito grande entre política e poder, Poder está vinculado ao exercício de ordenamentos, geralmente é coercitivo, e pode ou não ser útil para as pessoas, para as comunidades, E eu acho que normalmente não é tão útil assim, Poder. Política é aquilo que pode nos empoderar, mas num nível muito menos vertical, Porque política não necessariamente está vinculada ou está o vetor dela é chegar ao poder, Política é exercer um caminho dentro do espaço público. Então, acho que isso é fundamental,
Então, militância eu entendo muito ali, né? Na sociedade, naquilo que a gente chamava nos anos 80, 90, de sociedade civil, né? Eu entendo muito ali, né? Política. E eu acho que a cientista social tem essa característica, né? Tem também Sim, esse atributo, né? De refletir, pensar, né, o mundo, mas pensar também de maneira engajada, né? sim, Pensar também como uma pessoa que possa ser agente de transformações, né, sociais, né, no âmbito das relações humanas, transformações que tenham a ver com o conhecimento, que tenham a ver com as descobertas que se faz, né, no campo da ciência, e que podem, enfim, abrir horizontes para os sujeitos, para as relações sociais, né? Então, nesse sentido, né, da militância, né? Portanto, né, uma perspectiva plural, uma perspectiva abrangente, não é? Livre de preconceitos, são perspectivas ou são características que compõem uma perspectiva, né, de um horizonte de conhecimentos que a gente ganha no campo das ciências sociais e que é contributivo para que a gente tenha um projeto de sociedade, não é? Interessante, não é? Solidário, né? Interessante. sim. E quando você decidiu que você queria ser cientista social? Bom, aí tem uma razão psicológica, né? Assim, eu tenho um tio, né, que já faleceu, né, e que tinha uma presença muito importante na família, que é sociólogo, né? Aliás, dois tios, tios avós. Um deles era mais velho, né? O Constantino, né? Ele não era sociólogo, ele era jurista, mas ele tinha mas um jurista dos anos 50. O jurista dos anos 50 não era um técnico, era um humanista. Então tinha uma formação muito abrangente. E outro tio com quem eu tive convívio mesmo, né, que era o Otávio, né? E ele tinha uma presença muito importante na família, era o Ottaviani, né? Que é um grande sociólogo brasileiro, né? Uma pessoa de muita importância no cenário brasileiro e fora do Brasil, né? Então tem uma razão psicológica, né? Com certeza, né? Uma presença familiar, né? Agora eu tinha também por uma outra razão também de ordem psicológica, e essa questão psicológica ela também ela compõe as escolhas da gente de uma maneira muito forte, né? Não é o único elemento, né? Tem a razão econômica para muita gente, a razão econômica, a razão social ali dada, tal, né? Quais são as oportunidades que você tem, você não tem, né? Mas a psicológica ela é um componente importante. E o direito também era um horizonte para mim sempre, né? Meu pai é advogado, tal, um advogado muito assim atuante, militante. Então esses dois horizontes eles estavam muito fortes ali, né? E tinha um terceiro horizonte que tem muita força também psicológica, que era da arte, campo da arte, que eu Olha só, sempre essa é nova pra gente. Essa me surpreendeu. a minha família inteira é de artista, né? Tem irmão que é ator, tem irmão que é músico, tem filho músico, né? Sobrinho músico e tal, nora música, né? Então então era um horizonte, né? A minha mãe tem uma veia artística forte, né? Então era um horizonte também, né? Mas aí a simbiose ali, né? A síntese foi entre o direito e as ciências sociais, né? Na escolha Uhum, profissional, quando eu era jovenzinho, né? sim. Então eu diria assim para você que tem uma coisa muito forte psicológica, né? De orientação, mas
mas mais do que, mas assim, pessoalmente, assim, né, não do ambiente, mas é uma coisa, um senso de justiça. Porque o meu problema sempre foi a questão da desigualdade humana, isso desde muito cedo. Então, como é que a gente resolve isso aí? Né? Pode não conseguir resolver, né? Mas mais velho, eu assim, chego à conclusão de que pode não conseguir resolver, mas a gente tem que trabalhar para resolver, né? Uhum. Então, a desigualdade humana e aí a desigualdade social, né? Porque a desigualdade humana é uma pergunta filosófica, a desigualdade social é uma pergunta sociológica. Tá? E a desigualdade social associada, quer dizer, no vértice dela, a justiça, o problema da justiça, né? Isso vai desaguar no direito, né? Porque o direito é um grande instrumento, né? De justiça. Uhum. Né? De justiça ou de injustiça, né? Sim. Geralmente de justiça. Uhum. Então, mas como é que você... Porque se ele é um instrumento, então você pode trazê-lo para o campo da sociedade, do campo da análise social, né? Então, eu fui para o direito com esse objetivo, né? De trazer para o campo da análise social, né? E trazer como ferramenta de possível transformação social, né? Uhum. Contra a injustiça social, né? Então, tem três perguntas, uma filosófica, uma sociológica, né? E uma instrumental, no meu caso, que eu instrumentalizei, né? Sim. O direito, né? Mas fundados numa pergunta filosófica anterior, né? Que é a desigualdade humana, né? Uma pergunta filosófica anterior, né? Que não é uma pergunta, não, aí é um senso mesmo, né? Uhum. A ideia de justiça, né? O que é justiça, né? E a justiça como mobilizadora, então, dessas três questões, dessas três dimensões, né? Que eu coloquei. Uhum. Sim. Eu É, acho que as ciências sociais, ela é uma das poucas profissões que a gente consegue refletir sobre nós mesmos, né? E colocar um pouco da nossa essência dentro da profissão. Porque, geralmente, as pessoas, elas escolhem uma profissão pensando no dinheiro, pensando mais no bem material, né? Claro que tem aí esse ponto da sua afinidade, né, pessoal com aquilo, de realização, mas o cientista social, ele é muito reflexivo, assim, ele quer entender, às vezes, dores, né, dificuldades que ele passou ao longo da vida, ou que ele viu outras pessoas passando, ele quer entender o porquê daquilo, né, então vai além do profissional, ele tem muita ligação com a sua essência, assim, né, do indivíduo em si. sim, O- ou você que passou por uma experiência meio que nesse sentido, né, Augusto, antes de entrar nas ciências sociais. sim, sim. A gente falou um pouquinho, né, no primeiro episódio, é, mas eu queria, antes que eu me perca, né, porque minha memória é ótima aqui, é super fácil de esquecer, mas me chamou a atenção os motivos que levaram o professor Glauco a ciências sociais, que normalmente hoje a gente vê que boa parte dos alunos e alunas que vão para ciências sociais vão por meio de professores com quem tiveram contato no ensino médio, né? E caso eu não tenha me dispersado aqui e não visto, não ouvido essa parte, mas me parece que não teve, tipo assim, esse ponto de maneira tão enfática assim na sua trajetória, Teve professor. também, teve Teve? também. Teve. Teve, Interessante. porque teve também. Eu acho que foi um definidor para a escolha também de fazer ciências sociais, né? Uhum. Teve também. Porque eu tinha uma professora de história no ensino básico, né? Maria da Glória, que era excelente, assim, né? Isso é plena fim da ditadura, né? Uma pessoa crítica, né? Questionadora, mas sabia fazer isso de maneira muito refinada, porque era um Uhum. momento muito tenso, né? Difícil também a pessoa saber trabalhar isso com os alunos, né? A crítica, numa época ainda que não era um residual, ainda era muito presente a ditadura na cabeça das pessoas, e para permanecer também no lugar de ensino e para conseguir continuar trabalhando a criticidade dos alunos. Então, ela fazia isso de uma maneira muito fina, né? A gogó, muito querida, né? E assim, bom, isso no ensino básico. Depois no colegial, era colegial na época, acho que agora é ensino médio, né?
Aí eu, aí eu vim para Campinas estudar numa fase muito interessante de uma escola privada, que era o Ângulo de Campinas, ficava no Castelo. Foi uma fase áurea dessa escola, naquele momento, que tinha um corpo de professores muito interessante, né? E ali era um pessoal muito bacana, muito bem formado, muito crítico, né? E ali eu conheci pessoas ótimas, né? Com quem eu trabalhei, inclusive, que assim, com quem eu fiz muita amizade, né? Então, professor de filosofia, história, geografia, né? Então, dentre eles, né, eu cheguei a trabalhar, inclusive, né, por amizade também, né, muito forte com o César Nunes, né, que é professor de filosofia, hoje é professor da Unicamp, de educação. Uhum. E ele foi muito importante ali, né, inclusive para trazer lucidez sobre o caminho, né, olha, vai para as ciências sociais, né, vai para o direito, né, e o Pedro Ivo, né, Assis Bastos, que era um professor de história, né, e a gente trabalhou juntos na política, né, o César foi vereador, depois eu trabalhei com ele, né, depois quando eu fui trabalhar na prefeitura, né, quando o Toninho foi prefeito, eu assessorei lá a Secretaria de Governo, o César trabalhou lá também, durante um período eu trabalhei com ele, né, assim, não com ele daí naquele momento mais, né, aí ele estava numa outra secretaria, né, mas a gente se encontrava, né, então foi assim, porque eram pessoas muito militantes, né, muito engajadas, que tinham essa coisa do sonho, né, que vocês pegaram, porque não, na minha época não tinha sociologia no ensino médio. Sim. Uhum. Era o que eu ia perguntar, justamente. Não, mas o Anglo tinha filosofia, né? E tinha Uhum. uma história muito bacana, uma geografia muito bacana, né? Professor Regalo na geografia, né? Uma pessoa muito interessante. Literatura, Emília, Severino, né? Não era o Severino do livro de metodologia, era o outro, mas assim, né? Muito bom, uma pessoa excelente, aulas de literatura muito ricas. É o Clarence, que era professor de história, né? Uma pessoa interessante, assim, né? Tinha uma outra linha, né? Mais acho que ligada à história das mentalidades, mas assim, muito entusiasmante. Era um período bacana e a gente fez muita militância ali. Foi um momento, não tinha centro acadêmico, mas a gente criou um grupo lá que era meio que um centro acadêmico. E era o momento da primeira eleição presidencial do Brasil. Imagina que 89. Caraca. E eu lembro da Eleonora, né, que era estudante, vários outros colegas, Conrado, né, o Conrado hoje é professor. Eleonora não sei onde está, né, o que ela está fazendo e tal, mas eram pessoas muito militantes, né, o Conrado está hoje em Lavras, né, federal. E era um povo muito bom, aguerrido, sabe, né, muito bacana, tinha um grupo muito bom, a Fabiana, hoje dá aula na PUC, enfim, e a gente trouxe várias pessoas interessantes para discutir, né? Inclusive um candidato à vice-presidência da República, em Nossa. 89, que era o Cláudio Lembo, que depois foi vice-governador de São Paulo, era um candidato mais do núcleo mais conservador, mas todos eles eram democratas, sabe? Essa história de ser conservador e ser autoritário e ser a favor da ditadura, isso não estava no horizonte naquele momento histórico. Foi um momento muito bacana, né? Assim, ser conservador, né, não se confundia com ser autoritário naquele momento, porque a gente estava num território da democracia. Então, ser conservador naquele momento era ser democrata também, era ser dialógico também, sabe? Então, ele veio aí, sabe? Imagina, falar para 300 alunos. O cara era candidato a vice-presidente da República. Sim. Né? Então, Na foi muito época, os legal. Lá eu alunos. conheci o Gerardo Mendes de Mello, que era
presidente do PT local, foi lá falar, uma liderança metalúrgica, muitas pessoas, né? Diga, perdão, Bia. Imagina, nessa época eu sinto que os alunos eles eram mais, não só militantes, mas tinham um engajamento maior, assim, né, em certas pautas. E eu achei até curioso que você citou que depois várias pessoas que faziam parte desse centro acadêmico viraram professores, né? São pessoas que você conhece até hoje. E eu acho que uma coisa que às vezes é muito turva, assim, pra gente, né, ainda, pro estudante de ciências sociais, é como que você desenvolve uma carreira, né? Nem que seja acadêmica ou não, assim. Como você chega até a universidade, né, para quem quer ser professor ou em instituições públicas, por exemplo? Eu vou fazer agora, vou pedir licença para vocês, fazer uma coisa um pouco grosseira, um pouco mal arrumada, mas é para fins didáticos, só para fins didáticos. Eu acho que ser contemporâneo hoje é ou você ser neoliberal ou você ser decolonial, né? Claro que essas coisas não são estanques e não assim, quem está numa chave, ele vai estar na outra também, não tem jeito de você ser 100% uma coisa ou 100% outra. Mas tem jeito de você fazer opções, de você tentar fazer opções. Então, tudo virou empresa hoje, né? Tudo virou empresa, tudo virou make yourself, tudo virou, né? E tudo virou também dívida, né? Você é uma empresa e se você é uma empresa, você é pessoa, você já é um endividado. Sim. E você tem que buscar, trabalhar e tal, e conseguir conquistar, e se não conquistar é porque você não tem competência. Essa é a lógica do neoliberalismo, né? E é uma lógica autoritária pra caramba, verticalizada pra caramba, horrível, né? Assim, horrível como projeto de vida humano. Ser decolonial significa você questionar, primeiro, né, os paradigmas convencionais da modernidade, né, como referenciais do modo de viver. Segundo, dizer que o que os diferentes povos, as diferentes comunidades formularam nas suas tradições tem importância, né? A gente não precisa estar referenciado só em paradigmas do mundo que domina o capitalismo, né? Do imperialismo e tal, né? É uma palavra meio démodé, mas meio fora de moda, mas ela é pertinente. Que o neoliberalismo não gosta de falar mais dela, né? Que é como se ela não existisse mais, a coisa do passado, tal, bobagem, né? Ela está aí hiper presente nele, né? Nessa economia mundializada, inclusive. E terceiro, né? Ser decolonial significa você colocar um pouco em xeque também identidades fixas, né? Colocar um pouco em xeque identidades fixas. Eu sou isso. Como eu sou isso, né? Eu me defino assim, né? E ponto final, e nunca mais vou poder me definir de outro jeito. Então, você assumir a pluralidade do mundo, né? Não dizer que o mundo é uma coisa só, assumir a pluralidade da vida, né? Não dizer que a vida é uma coisa só, e assumir a dinâmica da intrínseca pluralidade, né? Que se liga, que é irmã da pluralidade, que é o processo de transformação, no qual a gente está o tempo todo. Claro que isso é meio inimigo do autoritarismo, né? Porque é uma espécie de fórmula de dissolução do que é monolítico. Bom, mais uma vez, claro que você não vive numa chave só ou noutra chave, a gente transita em todas elas, mas a gente faz opções. Sim. Tá certo? Ou por uma chave ou por outra. Então, eu diria para vocês que assim, ser cientista social significa, para mim, né, fazer primeiro a crítica a tudo isso, entender tudo isso, fazer a crítica a tudo isso e fazer uma opção, né? E optar pelo óbvio não é um caminho, vamos assim dizer,
talvez, que combine muito com a ciência social, Sim. sabe? Mas optar justamente por uma saída, ou por um conjunto possível de saídas, ao óbvio, me parece ser mais constitutivo da nossa, quase que da nossa, enfim, da nossa cultura, para não falar da nossa natureza, porque geraria muita polêmica e não vai ser fecundo. Mas da nossa cultura de cientistas sociais, né? Da nossa cultura. Então, o que é ser cientista social hoje, né? É criar alternativas, né? Primeiro, entender, como a gente falou, e segundo, criar alternativas, pensar em alternativas para o que está dado, como para o que está naturalizado, né? Como sistema social, econômico, político, religioso, né? E que as pessoas simplesmente, no geral, acham que é assim mesmo, e tudo bem, e vamos lá, bola para frente, né? Sim. Então, entre ter uma empresa júnior e ter uma incubadora, é melhor ter uma incubadora para nós. Combina mais com a gente fazer uma incubadora, entende? Entre a gente fazer o gerenciamento da gente mesmo e a gente pensar, né, em construção de redes de solidariedade, né, que implica sempre em sociedade, em coletividade, a gente talvez, não é, seja mais próprio da gente optar pela segunda alternativa, né? Porque a gente gosta de sociedade, a gente pensa sociedade, a gente não gosta de fragmentação, não de vida isolada. A gente gosta de sociedade, a gente é sociólogo, Sim. a gente é cientista social, a gente acha que sociedade é legal. Então a gente tem alguma dificuldade com um projeto que esvazia o senso de sociedade. O projeto neoliberal esvazia o sentido de sociedade, porque ele transforma as pessoas. Quando a gente discute patrimônio agora, qual que é a primeira barreira para os estudantes, né? Para os jovens, né? Foram socializados no quê? Na tecnologia que se fortaleceu na pandemia, né? Que é o mundo virtual, tá certo? Isso é muito presente, não é que foram socializados só aí, mas isso é muito, muito, muito forte, muito presente. A primeira barreira é a pessoa falar, bom, para além desse mundo virtual, né, tem o meu vizinho aqui, que tem um teatro aqui do lado da minha casa, tem um centro de cultura, tem um espaço público, tem pessoas ali, então como é que a gente se toca? Como é que a gente se conhece? Como é que a gente troca? Mas para dar esse passo já é um monumento, assim, monumental, melhor dizendo, né? Já é um esforço enorme, percebe? Então, o tipo de engajamento que a gente tinha nos anos 90, a gente tinha porque ali era uma perspectiva, um horizonte de abertura de uma ditadura, de reconhecimento do que era movimento social, movimento popular, movimento sociedade civil, e o mundo era orgânico. Ele não era um mundo digital. Ele era um mundo orgânico. As pessoas construíam, né, se tocando, né? O que o sistema econômico fez, né? O que a força produtiva leva hoje, né? O mundo digital ele ganha uma força tão gigantesca na presença diária do dia a dia que a gente passa a não questionar ele, a gente passa a não entender que rede digital não é igual à rede social. A rede social só é possível fora do universo digital. E a gente naturaliza um termo, que a gente está na rede social. Que social é esse? Está numa rede digital, né, em que avatares dialogam ou brigam entre si. Sim. Né? Mas não pessoas orgânicas, que nós somos físicos, nós somos biológicos, nós somos... Então, assim, é um processo de deslocamento, né, sendo uma chave marxista muito ideológico, né, de deslocamento que a gente está vivendo hoje. Então, pensar a nossa atuação no mundo social significa refletir sobre isso. Você pode não concordar comigo, vocês podem não concordar comigo, ok.
Mas, no mínimo, né, o convite para reflexão está feito, quer dizer, nós precisamos refletir. Ah, mas vamos voltar para o passado? Evidente que não. Não existe isso, né? Mas também não vamos ficar vivendo fixados numa ideia de um futuro. Vamos viver o presente. O presente é o quê? A gente é orgânico. A gente precisa de afeto, a gente precisa de abraço, a gente precisa de discordar das coisas e tal. A gente é orgânico, a gente não é robô. Esse é o presente. E a gente vive num mundo em que a tecnologia se coloca, né, e que o espaço virtual também se coloca. Como que a gente vai lidar com ele? Tá certo? Nós vamos dar mais força para ele, né? Ou nós vamos dar mais força para a nossa condição orgânica? O que é fazer movimento social? Né? O que é se movimentar? O que é se relacionar? Como é que é se relacionar socialmente? Né? Então, a gente tem que fazer esse debate, tem que fazer esse enfrentamento e experimentar. Experimentar o mundo digital, experimentar o mundo não digital. Romper a barreira, né, invisível que está dada entre o mundo digital e o mundo não digital. E experimentar o mundo não digital. Sair da caverna. Porque o mundo digital hoje virou a caverna. Sim. Como se ele fosse o ó do borogodó da globalização e tal. Ele virou a caverna. Né? Então, sair da caverna. Tá certo? E também não apostar todas as fichas numa coisa só, mas permitir experimentar. Para recuperar em si mesmo, né? Melhor dizendo, não é recuperar, para conhecer de si mesmo, em si mesmo e na coletividade, dimensões, experiências que a gente não tá conhecendo mais. Sim. Você estava falando sobre a questão da gente não aceitar o que é imposto, né, pra gente, que o cientista social ele foi feito para refletir mesmo, né, e não só seguir ali um caminho que é imposto. E é uma coisa que eu vejo que acontece muito, assim, com o cientista social, né, inclusive a gente estava até refletindo sobre a questão da gente não ser tão unido, né, e não ter direitos, não ter uma visibilidade sobre o que o cientista social pode fazer realmente, né, porque é muito amplo o que a gente pode fazer, né, e as pessoas, elas não têm tanto essa visão. Talvez se a gente tivesse um senso de coletividade maior, a gente poderia entender melhor qual é a nossa atuação, né, e cada um aí experimentando o que achar que faz mais sentido para a sua vida, para o seu individualismo ali, né. Para sua condição individual, né? Talvez, né? Se me permite. Sim. Eu acho que desculpa, Augusto. Desculpa. Não, eu só queria juntar isso que a Bia acabou de falar com uma outra questão que você já estava falando, aí você pode responder à medida em que você for desenvolvendo. Mas que a teve a primeira pergunta e você falou sobre de que pelo menos a característica, né, do cientista social é a mesma desde anos atrás até atualmente, né? E aí você colocou agora os desafios que tem o cientista social também diante das redes sociais. E aí eu penso assim, a gente pressupõe, né? Mas você está há mais tempo, pode dizer para a gente com maior firmeza, ou não também, se houve uma complexificação, assim, né? Se as coisas estão mais complexas hoje, e aí, portanto, se torna mais difícil esse processo também, e não difícil de tipo impossível, mas de mais desafiador, né? Para o cientista social, para a cientista social desenvolver o seu trabalho, tanto pelas redes sociais, e também se tem outras coisas que deixam as coisas mais complexas hoje. E tudo isso mesmo pensando diante tanto da nossa área de atuação, né, tipo assim, do que a gente pode atuar, né, tipo, o mundo se tornando mais complexo, o cientista social tendo que dar conta de pensar essas coisas, abre mais frentes para que a gente atue, ou não necessariamente, enfim, espero não ter te deixado confuso. Não, ao contrário, agradeço pela pergunta. Eu estava, inclusive, com vontade de falar um pouco sobre isso, né? Sim, né? O mundo está mais complexo, né? Basicamente, o que você tinha, tá? Numa sociedade que não, nas sociedades anteriores à
a indústria, né? A industrialização, né? Sociedade industrial. Por que você não tinha um cientista social lá, propriamente, né? Porque eram sociedades que a luta de classes, ela se dava num nível real, concreto, né? Mas havia um espaço zero, né? Para que servos escravizados, né? Pessoas que viviam como sistema servil escravizados pudessem pleitear direitos, né? Espaço zero. Não tinha acesso à escolaridade, basicamente, não tinha acesso à saúde, nada disso, né? Basicamente, espaço zero, né? A sociedade industrial, ela criou a ideia de liberdade, que o trabalho é livre e tal, né? E isso gerou uma demanda. Mas ali era uma sociedade de duas grandes classes sociais, né? Uma classe de trabalhadores e uma classe de empregadores dessa força de trabalho e que explorava essa força de trabalho, né? Muito bem. E a sociedade contemporânea, né? Ela é muito, muito, muito multifacetada, né? De tal maneira que é muito difícil você reconhecer essa luta de classes, inclusive. Ela continua existindo, porque ela é estruturante da nossa classe. Mas, sistemicamente, no plano sistêmico, do sistema todo, ela fica de difícil visibilidade, né? Por quê? Porque há uma fragmentação muito grande no universo trabalhista, né? Há uma estratificação social muito ampla, de muitas cores, dentro do mundo do trabalho, das relações sociais, das relações humanas. Há processos de hierarquização das relações muito sofisticados, né? Então, a sociedade contemporânea, ela é muito complexa, né? De fato, né? E claro que a gente está nela e a gente tem que saber com ela. Isso torna a sociologia, traz desafios para a ciência social, né? Ciência política, antropologia, sociologia, gigantescos, né? Mas, por outro lado, eu acho que você já deu a pista, Augusto, mais do que uma pista, você deu o caminho. Por outro lado, ela abre muitas chaves possíveis de atuação, né? Porque nada é tão assim, nada consegue ser tão fechado, nada é tão fechado assim. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem desafios, dificuldades, né, nesse universo multifacetado, mas também plural, a gente também pode criar oportunidades distintas, né? O grande desafio é como a gente cria oportunidades como saídas para que a gente não vá andando achando que a gente está rompendo com um determinado sistema e, de repente, se dê conta de que não, de que a gente foi abraçar o capeta. De que a gente foi abraçar justamente, né, e está dando sustentação àquilo que nos escraviza, né? Esse que é o grande desafio, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar muito aguçado, mais atento ainda, mas para mim isso pode ser uma assim, visão muito moderna ainda, né? Pouco contemporânea e talvez uma visão assim enviesada, né? De um viés, né? Eu posso até admitir isso mesmo, se alguém provar para mim que né? Mas eu não estou convencido de que seja enviesado, né? Porque para mim ela é oriunda de conceito, porque tem muito conceito no que eu vou falar e até que me prove o contrário, né? Que eu estou enviesando, não é, a partir do conceito, né? Mas para mim quase que é nosso caminho, para não usar a palavra vocação, porque aí vai ser muito weberiano, né? E sem problema nenhum com isso também, é maravilhoso. Mas é nosso caminho, né? É o nosso caminho fazer diferente. É nosso caminho procurar saídas, procurar alternativas, né? Para quê? Né? Para que a gente não seja oprimido,
e para que a gente não oprima. Então, é nosso caminho esse, assim, quase. Então, pode ser enviesado, mas, assim, tem muito conceito atrás disso. Não é, assim, tem justnaturalismo, né? Tem os clássicos da sociologia, tem os clássicos brasileiros, a crítica toda social, que é feita pelo pensamento social latino-americano. Então, assim, tem muita leitura aqui para falar isso que eu estou falando para vocês, né? Então, é da nossa cultura de cientista social, né? Ah, não, então eu vou pegar e eu sei ler a sociedade e eu vou entrar no esquemão, que me dá uma bruta de uma grana e está resolvido o problema. Não, eu tenho que ter, posso até entrar no esquemão que dá uma grana, mas para encher a paciência do esquemão, entendeu? Para apontar e dizer, ó, tem coisa errada aqui, tem coisa errada ali, tem, né, aqui não está, para correr risco. A gente tem que correr risco o tempo todo. De mandarem a gente embora, entendeu? A gente tem que correr esse risco. A gente tem que ser chato. A gente tem que ser... Isso também, lamentavelmente, isso muitas vezes acaba servindo ao sistema também. Porque é preciso de alguém que puxe a orelha para dizer, não, então não vou por aqui e tal. Lamentavelmente, isso também é absorvido pelo sistema. E a gente tem que ser sagaz o suficiente para entender quando está sendo absorvido para importunar de novo, de uma outra maneira. Sim. Entende? Quando aquilo que é alternativo vira sistema, a gente tem que, de novo, quebrar essa chave. Ainda que vai ser fagocitado de novo, porque a gente não é super-herói. Mas é nosso papel, mas é nossa cultura, entendeu? Que tentar achar alternativas. Quem sabe uma hora a gente consegue. Né? Consegue, a gente criou a economia solidária, junto com economistas abertos, historiadores, mais do que eles, né? O MST, mais do que eles, né? Junto com o MST, o MTST, mais do que os intelectuais, mas a gente estava junto. Sim. A gente criou alternativas, né? No modelo democrático e tal, a gente criou alternativas, a gente estava junto, entendeu? Então, a gente faz coisas que, de fato, mudam um pouco o rumo da história, né? A gente constrói coisas, depois elas vão virar modelo de novo, e aí vão ser problema, mas aí a gente vai fazer coisas diferentes, entende? Essa é a nossa pegada, né? Não se acomodar. Então não existe uma ciência social cartorial, né? Desculpem os cartorários, mas enfim, eles estão presos a uma série de regras, né? Para a gente fazer uma antropologia aqui, né? Eles também não podem sair de uma série de regras, não podem criar muito, né? Pois é, ser cartorial é seguir um protocolo e tal, e acabou. Então, a nossa não é burocrática, não é cartorial. Se a gente virar cientista social cartorial, esquece. Não é cientista social, né? Não é cientista social, é fazer outra coisa da vida. Vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Sim. Não é cientista social. Sim. Eu ia pedir para você finalizar com uma mensagem para os cientistas sociais, mas eu acho que essas últimas falas aí, elas já dão um norte bem grande, né? Sim, muito boas. Mas só para a gente finalizar, então, Glauco, onde que você acha, onde você indica, né, que o cientista social possa buscar mais informações, tentar entender qual é o papel dele, se é na universidade, se é fazendo um trabalho de campo ali, na sociedade mesmo? Qual que é a sua dica aí final? Legal. Então, primeiro saber que a gente é uma profissão regulamentada. Existe por lei, tá? A profissão do sociólogo. Isso é importante a gente saber. Que, assim, a gente existe para a lei, né? Quem não existe para a lei está lutando para existir para a lei. A gente já existe, né? E a lei diz que a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode ser professora, a gente pode ser pesquisadora, né? Pesquisadora, a gente pode ser consultora, a gente pode ser assessorar, né, partidos políticos, sindicatos, a gente pode assessorar movimentos sociais, a gente pode assessorar terceiro setor, portanto, NZs, OCIPs, etc. e tal, né? A gente pode fazer projetos, desenvolver projetos, né, sociais, né?
tudo aquilo que tem a ver com sociedade, a gente pode assessorar estudos de impacto social, ambiental e etc. Então, tudo que você consultou e tal, então, tudo que envolve, né? Então, a gente pode ser professor, né? Professor, né? Então, professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, né? No caso, quando tem uma disciplina, né, própria, né? Das ciências sociais no ensino médio, pode ser. Então, assim, isso também tem momentos que tiram e tal, né? Isso já aconteceu muitas vezes na história do país, né? Então, a gente é muito abrangente, né? A gente pode atuar nas mídias, a gente pode atuar nos meios de comunicação, a gente pode atuar na política, né? É muito abrangente, né? A questão é, com a nossa formação, não é? A gente tem que mostrar para os diferentes lugares, né, do mundo do trabalho que a gente existe e que eles precisam da gente. Sim. Né? Porque a lei diz que a gente pode ser tudo isso. Tá certo? E eu acho que a solução que a faculdade... Faz muitos anos que a Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, a gente fica pensando ali, bom, mas como é que a gente... Né, para além da licenciatura, para além de ser professor, de pesquisador acadêmico, né, tá lá produzindo mestrado, doutorado e tal, pós-doutorado, né, ser professor universitário, o que mais? A gente forma gente que a gente sabe que está no mundo do trabalho em outras esferas. A gente pensou nessa incubadora, que acho que é uma saída interessante. Não é uma empresa júnior, é uma incubadora. Não tem problema a empresa júnior para administração, mas para ciências sociais eu acho esquisito, francamente, por tudo que a gente falou. Uma incubadora, incubar núcleos da sociedade, incubar alunos, incubar a universidade, incubar, sabe? E botar ali para a gente matutar como é que a gente vai amadurecer, criar projetos, amadurecer e sair dali construindo, né, efetivamente metodologias que possam ser metodologias sociais, de atuação social, né? E aí, acho que esses 3 pilares, vulnerabilidade, trabalho e patrimônio, são fundamentais, estão radicalmente associados, né, entre si. Então, acho que são caminhos, né? É um caminho que a gente encontrou aqui, né? Tem muitos outros caminhos, né? O PIBID, né? O PIBIC, né? A extensão, são caminhos institucionalizados, né? Importantíssimos, né? De formação do cientista social e de atuação, percebe? Do cientista social. Perfeito, Glauco. Queria agradecer, então, a sua participação. Foi muito enriquecedora. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E quem sabe numa próxima a gente faz uma segunda rodada para aprofundar mais tópicos aí. E Augusto também, obrigada de novo pela colaboração aqui. Eu agradeço, Bibi, agradeço o Glauco aí pelas suas respostas, pelos seus comentários, até mesmo pelos encorajamentos aí, né? Muito bom saber que a gente tem várias áreas aí para poder atuar. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Proletariando, disponíveis nas plataformas do YouTube e do Spotify. Dirigido por Beatriz Ferreira, do @Bebidas Sociais, e Augusto Guilherme, do @Ecos Dialógicos.